Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Assim está escrito: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Aqui está a descrição fiel e sincera de quem realmente é o ser humano diante dos olhos de Deus. Nós, quando observamos esta declaração do profeta Isaías, às vezes algumas pessoas podem sentir-se irritadas com esse estado de coisas, mas a palavra de Deus, ela é funcional, ela é verdadeira. Nela não há nada que venha aqui para mascarar a situação, apresentar uma coisa quando na verdade é outra. Não é assim. A palavra de Deus mostra exatamente o cerne, a gênese, a origem, a natureza das coisas. E esta tem sido a natureza do ser humano diante de Deus quando ele está separado da comunhão com Deus por meio de Jesus. Deus abençoe, Sueli. Dá um abraço no Samuel. Então, nós observamos aqui Deus, através do profeta, dizendo que todos nós, se ele diz todos nós, então significa que não ficou ninguém fora desta verdade que a palavra de Deus estabelece. Diz, mas todos nós somos como o imundo. Imundo é aquele que está manchado, contaminado, impuro, sujo, em todos os sentidos, físico, moral, social, financeiro, familiar, qualquer que seja aonde o pensamento possa chegar. Todos nós somos como imundo e as nossas justiças, elas são como trapo de imundície. Pois bem, por que é que as nossas justiças, elas são como trapo de imundície? Porque a nossa condição diante de Deus é de um imundo, de alguém que está contaminado. E o que foi que contaminou o ser humano? O pecado. A maior contaminação da face da terra chama-se pecado. Ele entronizou de tal maneira na vida humana que, olha, não há remédio, não há nada que possa tirar, não há esforço próprio, não há vontade própria, nada pode resolver o problema. Nós mesmo não conseguimos solucionar o nosso problema, que é remover de nós a imundície. E a palavra de Deus diz, quem do imundo tirará o puro? Só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós estamos observando este ponto aqui importante. Deixa eu escrever um negócio para eu não esquecer. Garça. Muito bem. Pois bem, então aqui está assim. Todos nós somos como imundo. Eu disse que o que nos tornou imundo foi o pecado. Por quê? Nós somos criados pela mão de Deus. Tudo que a mão de Deus cria é bom, é santo, é puro, é verdadeiro. Não tem contaminação. Mas ocorre que este homem que Deus criou como matriz de onde iriam se originar todas as demais pessoas para habitarem na terra, Deus criou Adão, depois formou Eva de uma costela de Adão, trouxe a ele, colocou em cada um as necessidades complementares,
que faltava no homem, tinha na mulher, que faltava na mulher, tinha no homem. Por isso que nessa união, Deus diz que unindo os dois, não são duas carnes, mas são uma só carne. Quer dizer, a união de homem com a mulher equivale a uma pessoa completa. Então, e ali Deus colocou o ser gerador para multiplicar e propagar a espécie, crescer, habitar, ocupar todos os espaços da terra que foi criada por Deus. Este foi o plano de Deus. Mas antes que viessem os filhos, as gerações, Adão desobedeceu a Deus. No estado de inocência, de pecado, de santidade, ele desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, transgrediu, o pecado entrou, assegurou-lhe o juízo de Deus, o juízo veio, a morte passou a fazer parte, a contaminação que entronizou no coração do homem passou pelo sangue, pelo espírito, pela alma, por todas as áreas da vida humana, e tudo o que nascesse daquele homem e daquela mulher já nasceria contaminado, em pecado e corrompido. Por isso é que diante de Deus, ele ao olhar para nós no estado de pecado, que é o estado de miséria do ser humano, está separado de Deus, dependendo de Deus para viver, dependendo de Deus para trabalhar, dependendo de Deus para se vestir, dependendo de Deus para comer, dependendo de Deus para ter um lar, dependendo de Deus para ter uma saúde, e mesmo assim dá as costas para Deus. Então, por isso é que a palavra de Deus traz essa designação. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Eu já disse aqui, nós só podemos praticar aquilo que parte de dentro de nós. Ora, se o nosso coração está no pecado, corrompido, contaminado, manchado, imundo, impuro, iníquo, em rebeldia contra Deus, qual deve ser o nosso senso de justiça? Não existe. É a justiça própria. E a justiça própria, contaminada do jeito que o homem é, da cabeça aos pés, o próprio Deus falou através do profeta Isaías, aqui no capítulo, deixa-me encontrar, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremida, nem ligada, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Então, o Senhor disse aqui, este era o estado em que as pessoas estavam. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então, quando Isaías escreve que todos nós somos como um imundo, ele não está fazendo uma afronta contra nós. Ele está dando o real diagnóstico do que é a nossa vida longe da presença de Deus. E quando nós tomamos conhecimento que nós estamos num estado espiritual terminal, quer dizer, nós estamos quase à morte, separados de Deus, e olhamos esse texto, e ele diz, todos nós somos como um imundo. E por mais que a gente queira se mostrar bom, dizer que é bom, que faz o bem, e que tanta coisa, nada do que parte de um coração ausente, longe da presença de Deus, vai trazer consigo bondade, benignidade, generosidade, verdade, pureza. Porque tudo vai estar maculado com a imundície, com a corrupção, com o pecado, com a desobediência. É isso que a gente precisa entender. Nada que parte de nós pode agradar a Deus. Por isso que nós temos que servir a Deus através de Jesus, porque Jesus agrada ao Pai.
Então aqui nós encontramos, ele diz, a nossa justiça como trapo de imundície. E todos nós caímos como a folha da árvore. Ela nasce, cresce, fica por ali, de repente bate um vento, a folha cai. E diz aqui, caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. A nossa consciência, contaminada, cauterizada, imunda e corrupta, diante de Deus, nos arrebata. E não nos deixa discernir que estamos num caminho tão mau e perigoso e que precisamos de ajuda. E esta ajuda para nós, ela não vem de outro ser igual a nós. Porque todos os que nasceram de homem e mulher na terra já nascem com este germe maligno do pecado, que vai corrompendo, que vai corroendo, que vai destruindo, que vai manchando, que vai desfigurando, que vai levando para mais longe. E como resolver isto? Jó, quando escreveu, deixa eu ver qual é o capítulo de Jó aqui, ele escreveu uma interrogação neste sentido, dizendo, aqui achei, capítulo 14, versículo 4, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ninguém. Então, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Porém, Deus, através de Jesus, ele tem plena condição de resolver esta nossa situação como ele resolveu. Caso feito, concretizado, consumado, não tem nada mais a fazer. O que devemos fazer é aceitar o que Deus já fez por nós. Então, como o homem é pecador, imundo, iníquo, Deus é santo, justo e poderoso, um não podia compactuar com o outro. O homem não podia aproximar de Deus no estado de pecado. Deus no estado de santidade não pode aproximar-se. Então o que fez? Deus tem o seu plano desde antes da fundação do mundo, estabelecido, através de Jesus, que se ofereceu como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas veio na plenitude dos tempos e assumiu o plano de Deus e na cruz do Calvário assumiu o nosso lugar, efetuou uma eterna redenção diante de Deus, uma vez para sempre, não precisa mais repetir o ato de Jesus, uma única vez foi suficiente, porque em Jesus não tinha a imundície, não tinha impureza, não tinha justiça própria, não tinha marca do pecado, não tinha contaminação, não tinha rebelião. Jesus veio de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, sem nenhuma participação da corrupção humana e da imoralidade e imundície. Portanto, ele foi gerado santo, ele nasceu santo, ele viveu santo, ele morreu como santo, ressuscitou como santo e foi assunto aos céus como santo. Mas nele Deus abriu um espaço para resolver o problema gravíssimo da humanidade, que ela própria não tem condições de resolver. Então Jesus assumiu nosso lugar, levou os nossos pecados, ofereceu o seu sangue como sacrifício eterno diante de Deus, que foi aceito, e Deus agora coloca isso à disposição da humanidade. Eu coloquei aqui, quando eu me lembrei, de garça. O que faz a garça? A garça é aquela ave de penas brancas. Ela pode ir em qualquer lugar. Ela não se suja. Você às vezes pode ver uma garça num lugar, num riacho, num lugar, as coisas ali estão difíceis demais. Mas você olha o comportamento da garça. Ela atravessa por aquele caminho
e não se deixa sujar. Ela não adquire manchas. Foi o que Jesus veio. Jesus veio como o Santo de Deus, habitou entre nós, imundos e pecadores, apodrecidos espiritualmente. Mas a nossa sujeira, o nosso pecado, não se pegou em Jesus. Não manchou a Jesus. Pelo contrário, Jesus, com a sua pureza, com a sua santidade, nos impactou. E ao fazer a obra da redenção, nós agora, para sermos livres da imundície e dessa justiça, que é como trapo de imundície, e de sermos levados pelo vento e as nossas culpas nos condenar a todo momento, no encontro com Jesus, ele tira toda a nossa impureza. Ele, com o seu sangue, ele nos lava, ele nos purifica, ele nos perdoa, ele nos transforma, de tal maneira que ele nos coloca alvo como a neve diante da presença de Deus. O próprio Isaías, aqui no capítulo 1, os versículos, deixa eu encontrar. Isaías, capítulo 1, os versículos 16 a 18, está escrito assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quem é que pode fazer isso? Quem é que do imundo tirará o puro? Quem é que pode ter contato com o iníquo, o imundo, e purificá-lo de tal forma que ele se tornem brancos como a neve e se torne como a branca lã? Só a justiça de Jesus que é possível fazer isto. Jesus, à semelhança da garça, veio habitar entre nós, mas não se corrompeu, não se contaminou, não se maculou com o nosso pecado. Pelo contrário, no oferecimento que ele fez a Deus, o sangue de Jesus foi um sangue imaculado e incontaminado. Sangue puro, sangue carmesim. E ele ofereceu-se, através do Espírito Eterno, diante de Deus, uma única vez. Ele, com seu sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui só há um único jeito de sermos libertos desta imundície e desses trapos de imundície, que é a justiça humana. E às vezes o ser humano, longe da presença de Deus, empola o peito e diz ser alguma coisa. Mas ele precisa entender como é que Deus o enxerga. Deus, ao olhar a quem ainda não veio através de Jesus para ser purificado, liberto, transformado, salvo e perdoado, aos olhos de Deus, quando o Senhor olha, ele vê isto aqui. Esse estado de coisas. O ser humano vivendo como alguém que está imundo por conta do pecado e cuja justiça que ele tanto apregoa, elas são consideradas diante de Deus como trapos de imundície. Elas não lhe favorecem em nada. Por quê? Porque elas partem de um coração que não está puro diante de Deus. Mas quando chegar o momento do encontro com Jesus, de professá-lo como Senhor e como Salvador, receber a transformação, a salvação, a purificação, então sim, agora nós estamos limpos e lavados
pelo sangue de Jesus e podemos estar na presença de Deus. E aí nós podemos ver como há um hino, eu não me recordo agora bem de cabeça o número, mas ele nos fala que nós estamos lavados, purificados e resgatados pelo Senhor. Então, é este o caminho que nós podemos trilhar diante da presença do Senhor. Então, quando nós entendemos isto, 175, quando nós entendemos isto, nós vamos glorificar a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. Veja aqui o hino 175. Olha o que diz aqui, ó. Irmãos amados, resgatados, segui avante, triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes, muito prudente, estáis lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Então, só quem poderia resolver o nosso problema diante de Deus era alguém enviado por Deus, que foi o seu único filho, Jesus Cristo. E quando nós estamos agora diante da presença de Deus, Ele nos vê como purificados, justificados, libertos, santificados, regenerados, adotados na família divina e com o caminho aberto para a presença de Deus. Glorifique a Deus por você estar salvo, por você estar salva. Você estava nesta condição, eu estava nesta condição, mas Jesus apareceu na nossa vida e mudou o nosso viver. Hoje, salvos pela misericórdia de Deus, estamos trilhando para o céu e não queremos saber mais de imundície e de trapos de imundície. Não queremos colocar a justiça humana à frente da justiça de Deus, mas confiamos na justiça de Deus para nos manter firmes diante da sua presença. Vamos seguir por este caminho, sabendo que só Jesus que pode nos limpar de toda a imundície que o pecado impregnou na nossa vida. Mas por Jesus e o sangue de Jesus, todo mal vai sair. Toda a imundície sai. Todas as trevas saem. A presença de Deus vem. A salvação de Deus vem. A alegria de Deus vem. A comunhão de Deus vem. E nós somos alvos da misericórdia de Deus. Hoje desfrutamos essa misericórdia. Então que o Senhor nos ajude. Não vamos contar vantagem. Vamos testemunhar que quem mudou a nossa vida não foi a nossa boa vontade, não. Foi o amor de Deus através desta obra redentora de Jesus que nos alcançou em tempo ainda de desfrutarmos esta rica e preciosa oportunidade. Querendo Deus, amanhã retornaremos